Clube do Livro na 103.3, Unicinos FM, também na TV Unicinos, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos fazendo um programa, então, sobre A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Camila Kiel. Muito legal, né? Essa vibe desse lugar, essa música, as bancas, a gente fica, assim, também imbuído desse espírito. E a gente vai saber um pouquinho mais sobre essa obra, sobre o autor. Por quê? Porque agora vem a professora Márcia Lopes Duarte, quer dizer, volta neste caso, né? Para falar um pouquinho sobre a autora do livro, falar um pouquinho sobre a Clarice Lispector. Confere aí. Clarice Lispector é uma escritora bastante importante para a literatura brasileira, porque a obra dela representa um primeiro momento na tentativa de inserção de uma voz feminina, né? É uma autora que começa a escrever na década de 60, 50, 60, né? E ela tem as características assim, de um período já mais intimista da literatura brasileira. Ela aborda principalmente questões do universo íntimo, não só das mulheres, mas principalmente das mulheres. E a principal perspectiva assim, que a Clarice inaugura para a literatura brasileira é a inserção de um recurso narrativo que já é utilizado desde o início do século, principalmente na Inglaterra, que é o monólogo interior. Então, há muitos dos romances e alguns contos da Clarice em que nós acompanhamos diretamente o pensamento das personagens. E então, isso caracteriza algo bastante inovador na literatura brasileira. E a Clarice, então, pode ser considerada, a partir dessa perspectiva, né, uma autora que deu um novo elemento assim, para a literatura brasileira, e principalmente porque ela é uma voz feminina, o que não é muito comum na literatura do Brasil até este momento. Esse é o Clube do Livro, direto da Feira do Livro de Porto Alegre, falando sobre A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Tô esperando a Camila aparecer uma barata por aqui daqui a pouco. Meu Deus, Rodrigo, nem fala uma coisa dessa. Voando assim aqui pelos Como é que você se sentiu com isso? Porque é muito comum dizerem assim, mulher tem nojo de barata. Eu realmente tenho nojo de barata e muitos momentos das inscrições a Clarice eu fiquei assim totalmente enjoada. Como é que tu se sentiu assim? Olha, desculpe os amantes dos animais, né? Mas quando eu vejo uma barata eu mato. Eu mato. Eu não consigo nem matar uma barata. Eu não consigo porque me dá um nojo, assim. Até essa atitude que ela teve, ele de esmagar a barata, era uma coisa que eu não teria com certeza. Porque depois também recolher aquilo ali, não é comigo não. Eu acho que tem dois níveis aí diferentes de nojo, digamos assim. Tem o dela ver a barata, que é muito bem descrito, a gente toma um susto, né? E daqui a pouco fica aquele negócio de ver a barata ali, uma barata velha, uma barata enorme e tal, da onde ela menos esperava. Só que aí ela entra num segundo momento, que é a epifania pura, né? Que é a questão de ela, depois que esmagou aquele secreção saindo, que ela, lá pelas tantas, entende que ela deveria comungar da barata, virar barata, e através de quê? De comer aquela secreção. Aí é o nojo total, né? E mesmo que ela nos prepare para isso, porque a gente sente que isso vai acontecer na hora mesmo que ela faz a descrição dessa parte esbranquiçada e que ela precisa enfrentar isso, ela precisa provar disso. Na boa, né? Dá um nojo tremendo. Eu acho que essa conexão da GH com a barata é ela num processo de desumanização. E ela fala um pouquinho sobre isso lá na página 74, onde ela comenta que o humano são os sentimentos e o inumano é a matéria, o corpo. Então, ela está passando por esse processo, né? Ela comer a barata, porque por enquanto ela estava naquele momento de eu estou decidindo que vou fazer isso, enfim. É ela também deixar de ser um pouco humana e o que significa no meu pensamento, tá? É se despir, inclusive, de alguns pudores. É se despir, inclusive, de leis da sociedade. É tu sair, então, daquilo que é estabelecido já em pedra no nosso código. E então pirar em cima disso, né? Claro. Então, e se conectar com essa coisa mais remota mesmo, né? Essa coisa que
que é o seu ser, assim. Ela Enfim, questiona, né, a criação e a existência desses seres imundos. Por que eles estão aqui? E eu até destaquei um outro trechinho também do livro, que ela faz uma pergunta, como várias perguntas que ela faz. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos e fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Porque se como os outros, também eles haviam sido criados? E agora a Vanessa falou a respeito do lance da Bíblia, né? Como é importante para ela fazer essas citações à Bíblia. O nome do livro, inclusive, né? A Paixão segundo GH. A pessoa pode talvez pensar, poxa, é uma história de amor? Não, a paixão como se fosse a paixão de Cristo. É um calvário que ela passa durante aquele tempo que ela está ali naquele apartamento. E ela tem várias referências, mas ela faz referências meio estranhas à Bíblia também. Ela não cita a Bíblia exatamente ipsis literis. Ou ela faz, sei lá, alguma citação à Ave Maria, mas ela não cita a Ave Maria como ela é. Ela faz uma citação um pouco diferente. E eu gosto muito de uma ideia que ela tem, assim, ali nas últimas páginas até, vocês podem achar, que essa coisa ela dizia que, assim, a Via Crucis é o caminho e que nós somos a trajetória. Não é que existe uma trajetória definida e ela fala muito disso. Tipo, o paraíso é o hoje, não é o futuro, não é nada, não é eu tentar ser legal agora. Eu gosto muito dessa ideia, né? Porque o paraíso é aqui que a gente tem que viver. E a gente é a própria trajetória que temos, né? Então, eu acho isso muito interessante, assim. E nessa Via Crucis, né, tipo, para Jesus, então, foi a crucificação, foi a libertação e, no caso dela, experimentar essa barata significa essa libertação, pelo menos essa leitura também que eu faço, se a gente for pensar por esse caminho, claro. É assim, sobre essa visada mais religiosa, né, a gente pode entender a própria questão dela comer da barata, né, do que vem da barata, justamente como uma metáfora da comunhão mesmo, que é a partir do momento que pela religião, sobretudo a católica, a partir do momento da hóstia, da comunhão, tu entra em contato com o que tem de mais divino. Só que ao mesmo tempo que ela coloca essa questão do divino, faz muito, como o Rodrigo muito bem falou, ela profana isso, na verdade, né? De trazer isso para a materialidade. Isso que eu acho que chama muito atenção, sabe? Que a gente volta para reler, poxa, mas como assim? Ela, ao mesmo tempo que está citando, está se reportando, ela de certa forma também está questionando, na verdade. Eu acho que aí reside também bastante da crítica e baseada na questão do existencialismo, né? Ela sempre cita Deus nas suas frases, mas talvez não seja o Deus que todo mundo pensa, seja um Deus dela, uma entidade divina que ela não sabe se existe, que ela não tem muito bem certa para ela, mas é algo que ela se questiona, na verdade. E tem muito também a questão do pecado original também, que ela comenta, o pecado original que foi Adão e Eva comendo a maçã, entre aspas e tal, o pecado... A própria questão da redenção também, comer a barata é uma forma de redenção dela, o que já denota todo esse discurso, todo esse pensamento, essa discussão metafísica que ela também faz aqui no texto, né? Então... Porque, na verdade, ela se coloca desde o começo ali como uma pessoa remediada, né? Meia trabalha, ok? Tem reconhecimento pelo seu trabalho, mas nos parece, nos primeiros capítulos, que ela se coloca assim como uma pessoa numa zona de conforto daqui a pouco, né? E tudo isso que vem... que na verdade é tudo, mas que passa em horas dentro de um quarto, né? É incrível isso. A gente falou que toda essa trama aqui, a Camila, no bloco anterior, ela falou sobre a trama de uma forma super coesa, concisa. Isso a gente consegue observar isso no livro todo, assim, e é uma trama bem esticada, assim, ela vai... Alguns pontos ela é super metafórica, vai falando, e às vezes são coisas que tu meio que não consegue achar algum nexo, até que ela chega num ponto que ela é um pouco mais clara e depois volta aos devaneios. Então a Camila foi super concisa aqui, foi muito bem, inclusive, porque para dar um sentido a uma trama tão, sabe, que vai para tantos lugares, mas fica sempre no mesmo local. Paradoxo de novo, né? Vários paradoxos nesse livro, né? Mas é interessante ver isso, né? O quarto, o desenho, né? A gente comentou aqui do desenho, mas acho que vale a pena voltar na questão do desenho, que tem uma questão de comunicação aí, né? Como ela vê que a Janaíra, empregada então, que ela mal conheceu, representa, ela se vê também no desenho. Antes de se ver na barata, ela fica um capítulo ou dois ali muito na questão do desenho, que é um contorno, mas será que ela me via dessa forma, né? Mas será que ela gostava de mim? Justamente, ela começa a ter uns questionamentos que até então não tinha, e a partir daí ela vai, né? Mas aí a questão do quarto, do desenho e sobretudo da barata são detonadores, na verdade, para ela entrar cada vez mais a fundo nesse questionamento e busca de conhecimento interior, na verdade, né? Que a gente está tratando aqui.
E é bacana falar também, né, a respeito da forma como ela conta a história. A gente falou já um pouquinho sobre o fluxo de consciência. Sei que Camila gosta muito desse tipo de forma de contar a história, por causa Adoro. até... Muitos beatniks usavam isso, né, Camila? Principalmente Jack Kerouac, né? Isso. Mas é interessante ver como ela faz um fluxo de consciência que é o livro todo mesmo. Porque ele tem, claro, ele tem separação de capítulos? Tem. Mas isso não quer dizer que são capítulos estanques. Ela sempre, como já dissemos aqui, ela repete a última frase do capítulo anterior, no primeiro capítulo, na primeira frase do novo capítulo. Então tu sempre está nessa história, tu nunca para de ver ela pensar, tu nunca para de estar com ela naquele momento. Aqui, nesse caso, né, esse fluxo de consciência, já que o Rodrigo deu o exemplo do Kerouac, ele ainda faz algumas coisas sem ponto, nem vírgula, vai indo. O próprio Saramago faz isso também, né? Não é o caso da Clarice Lispector, mas ela também é um fluxo de consciência. Antes eu falei a palavra verborrágica, e normalmente a gente fala a palavra fulano é verborrágico, sempre soa como... Alguém que fala muito não fala nada. Sempre soa não como um elogio, né? Como uma crítica. No caso dela, eu acho ela verborrágica, mas aqui tem razão de ser assim, né? E então esse fluxo de consciência, e aí por isso que muitas vezes a gente volta, que é o que a Vanessa estava falando, porque como é um fluxo de consciência e muitas vezes a gente não consegue estabelecer um nexo, porque são questões muito densas, são questões muito psicológicas do ser dela. Eu tô, como o Rodrigo mesmo disse, eu tô na cabeça dessa personagem. Então, daqui a pouco a gente, tem uma torrente aqui, mas eu preciso fazer um sentido com isso. E por isso que muitas vezes a gente volta. Essa foi uma dificuldade que eu achei nesse caso, assim, não sei o que vocês pensam disso, assim. Não, eu também, como comentei, várias vezes eu voltei porque eu tava lendo, daqui a pouco eu parava. Tô lendo o livro, né? A gente faz isso, parece que a gente saía assim e as ideias iam fluindo na nossa cabeça, mas eu fiz várias vezes de fechar o livro e fazer outra coisa, depois voltava, consegui ler ele num tempo maior. Mas eu me permitia isso, assim, vou fazer uma leitura bem vagarosa, bem devagar mesmo. E a minha sensação quando eu terminei foi assim, meu Deus, eu tenho que ler de novo esse livro. Porque eu acho que eu deixei passar muita coisa. Porque às vezes, claro, mesmo voltando, a gente não consegue se ater. Eu acho que tem muito mais detalhe aí que talvez a gente não tenha enxergado, ou cada um enxerga de uma forma, mas eu fiquei com essa vontade de ler mais uma vez. Também por isso que logo no primeiro bloco me chamou a atenção. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no livro é isso, tanto quanto a história em si, da personagem, que no fim a gente nem sabe quem é, a gente sabe das iniciais que estão nas valizas dela, ela faz questão de colocar que ela é uma pessoa tão remediada que ela tem as iniciais dela nas valizas dela, mas enfim, o que me chamou muita atenção, tanto quanto a história, foi a própria linguagem mesmo, a maneira que a linguagem me pareceu, não sei se eu estou muito... mas me pareceu que se torna quase que um protagonista da história, de tão poucos protagonistas. Tem ela, tem a Ambassã, assim, a Janaíra, tem nós, se a gente entender que somos quem está segurando a mão. É que eu acho que e o até apartamento, né? acho que a intenção até de não abrir esse nome, CGH, é para mostrar que a GH somos todos nós. Sim, são vários eus, é tudo aquilo que está dentro de ti, mas o que está fora de ti também, né? O que está em volta, em torno, desconhecido, tudo faz parte da construção desse eu. Também então é como se dessa forma a gente tivesse vários personagens, né? E não só puramente o que a gente está vendo ali como uma única pessoa, a GH. Chamar um intervalo agora, então, para fechar esse bloco, mas depois temos considerações finais. Vamos falar um pouco mais a respeito de como a Clarice Lispector conta essa história de A Paixão Segundo GH, direto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, Clube do Livro especial na 3.3, também na TV Unicinos.